boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vinda à Live Essentic de número 002. Essa é uma aula que acontece toda quinta-feira às 17 horas para empreendedores que querem aprender a dominar e posicionar sua imagem com confiança, leveza e intenção. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Escentic. E hoje nós vamos falar sobre como alinhar a sua imagem à mensagem da sua marca pessoal. E fica até o final que eu vou liberar o mapa mental dessa aula, mas é só para quem fica até o final. Então, na live anterior, eu falei sobre como é ruim quando a gente se sente inadequada ao ambiente e como isso impacta na nossa vida profissional. Mas existe uma camada ainda mais sutil que eu só descobri depois. É quando você até se veste bem, até tem estilo, mas percebe que isso não traduz a mensagem da sua marca pessoal, a mensagem que você quer comunicar. E eu vivi isso na pele. Eu sempre recebi muitos comentários, elogios sobre a forma com que eu me visto, sobre como eu edito os meus looks, como eu vivo a moda, né? Eu já fui modelo. Eu era reconhecida como estilosa, então as pessoas sempre, né, me achavam muito estilosa, mas chegou um momento que eu percebi que a minha imagem não comunicava a mensagem que eu queria comunicar como profissional. Então, não era só uma questão de estar adequada ao ambiente, que a gente falou muito, né, na live anterior. O buraco era muito mais embaixo. Eu chamava atenção pela forma com que eu me vestia, mas não necessariamente eu transmitia a autoridade, a confiança ou o posicionamento que eu queria construir. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como alinhar a sua imagem à mensagem da sua marca pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês verem o meu mapa mental. Então, vamos lá. Então, como alinhar a sua imagem à mensagem da sua marca pessoal? Mas afinal, o que é marca pessoal? Marca pessoal é a percepção profissional que as pessoas têm de você. Então, é a soma da sua reputação, do seu posicionamento, dos seus valores, das suas atitudes, de como você quer ser lembrada. Já a imagem pessoal é o conjunto do que se vê e do que se sente. Então, as roupas que você usa, os acessórios que você usa, as cores que você usa, a sua postura, a sua expressão, o seu comportamento, o que chega primeiro, antes mesmo de você abrir a boca para dizer uma só palavra. Então, isso é a nossa imagem pessoal. E o que significa alinhar a sua marca pessoal à sua imagem? É fazer com que a sua imagem reforce a mensagem que você quer que a sua marca pessoal comunique. Então, é quando o que os outros percebem corresponde àquilo que você quer transmitir. Então, olha só o que aconteceu comigo. Eu me vestia muito bem, depois eu aprendi a estar adequada aos ambientes, né? Na prática, né? Na raça. Sofri as consequências disso e me atentei e comecei a buscar isso, porém, ainda não transmitia a mensagem que eu queria comunicar. Então, é um nível além, né, do que eu já tinha descoberto até então. Então, alinhar a sua imagem à sua marca pessoal é transformar a forma como você se apresenta. Então, é um reflexo intencional da mensagem que você quer que o mercado receba. E por que que é importante alinhar a imagem, a marca, a mensagem da sua marca pessoal? Por que que é importante alinhar imagem, a mensagem da sua marca pessoal? Autoridade e confiança, que são coisas que toda profissional almeja, né? Ser reconhecida como autoridade, ter a confiança do mercado, dos seus clientes, da sua equipe, vem da coerência. Então, se a sua fala transmite uma mensagem
mas a sua imagem transmite outra, o cliente ele sente o ruído, a sua equipe ela sente o ruído. E aqui até eu tenho o caso de uma cliente que ela é gerente de um negócio de logística, uma empresa de médio porte, e ela começou lá como secretária, se não me engano. Ela começou lá como secretária, depois ela foi assistente financeiro e foi subindo de cargo e hoje ela é gerente. Porém, ela sente na pele a falta de autoridade que ela tem dentro do negócio. Por quê? A equipe trabalha há muitos anos, né? As mesmas pessoas no mesmo negócio e eles conheciam a menina lá do financeiro, né? E o que que acontece? Ela acabou não atualizando a imagem dela conforme ela foi evoluindo dentro do negócio, né? Evoluindo os cargos. Então, a equipe acaba não respeitando ela como gerente e sim tratando ela como uma menina do financeiro. Então, a gente está trabalhando essa imagem, né, para trazer essa autoridade, essa postura que seja compatível com o cargo que ela tem hoje. Porque ela tem competência para ser uma gerente, né? Senão ela não estaria nesse cargo. Porém, a imagem dela ainda transmite a mensagem da menina do financeiro. Então, olha só a importância disso, né? A importância da sua imagem e da mensagem da sua marca pessoal acompanharem o seu momento de vida, né? Aqui profissional que a gente está abordando. Então, a incoerência, ela gera desconfiança, e isso não é de uma forma racional. A pessoa não pensa, ah, será que ela é boa, né? Não, é inconsciente. As pessoas procuram incoerência o tempo todo. Eu sinto isso nos meus próprios conteúdos, né? Tem muita gente nova que chega ali, então às vezes a pessoa nem presta muita atenção no conteúdo, mas ela tá lá falando da minha sobrancelha, falando de vários pontos, então ela procura, às vezes pode ser que ela tenha alguma dor, né, na imagem pessoal dela, ela é impactada por aquele conteúdo, ela sente o impacto daquilo e ao invés, né, de pensar como trazer isso para a realidade dela, ela acaba me atacando para se defender, né? Então ela pensa, ah, quem que é essa moça aí para estar falando de imagem? Ah, e olha a sobrancelha dela e tal. Então ela fica procurando incoerência o tempo todo para falar, né? Ah, quem que é essa daí para falar isso da minha imagem? Quando na verdade a gente não está falando, né, nada pessoal, é um conteúdo, né, ali para todos, mas enfim, as pessoas procuram incoerência o tempo todo. Já a coerência, ela economiza energia. Quando a imagem está alinhada à sua mensagem, você não precisa explicar tanto, a sua imagem já fala por você. Então, por isso que a gente precisa se atentar sempre a todos os detalhes. Eu, por exemplo, né, acabei de citar como profissional de imagem e de posicionamento, isso é algo que eu tenho que estar, assim, 200% alerta o tempo todo, porque as pessoas vão procurar incoerência na minha imagem, no meu posicionamento. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, e quando a gente tem uma imagem e uma mensagem coerente com o que a gente é, isso facilita a nossa vida, né? Economiza tempo, economiza energia, porque a nossa imagem já fala antes mesmo, né, de a gente abrir a boca. Mas eu ouço muito, né? Ah, Adri, mas isso é frescura. Não, isso não é frescura, isso não é vaidade, isso é estratégia. Então, a sua marca pessoal é o primeiro filtro. Ela comunica antes mesmo de você abrir a boca e define se as pessoas vão te ouvir ou não. Quem aqui já teve uma experiência, né, de se deparar com alguém? Aqui no Sul a gente tem um termo, né, que fala, ah, não dou R$ 1 para essa pessoa, né? Então você não dá R$ 1 para a pessoa e depois você descobre que essa pessoa era um excelente profissional. Então, o que que acontece? A pessoa é uma excelente profissional, mas ela não comunica isso através da imagem dela. Então, muitas vezes a gente acaba, né, julgando essa pessoa, né, como se ela não fosse uma boa profissional, porque a imagem dela e a mensagem da marca pessoal não está compatível com a competência dela. Adri, mas eu não sei qual que é meu estilo. A verdade é que você não precisa necessariamente ter um estilo definido. Ter um estilo definido, sim, é muito interessante, né? Vai te trazer muita clareza para a sua imagem e, consequentemente, para a sua marca pessoal.
Mas aqui o que você precisa é de intencionalidade. Então, que a sua marca, a sua imagem esteja coerente com a mensagem que você quer comunicar. Eu mesma acabei de citar, né, que eu já, em determinado momento, eu já me vestia bem, eu já estava adequada aos ambientes, eu era reconhecida por ser estilosa, por, né, por dominar a moda e tudo mais, mas eu não tinha essa clareza do que a minha imagem transmitia como mensagem, como marca pessoal. Então a gente precisa pensar nisso, né? Se a nossa mensagem está sendo comunicada de forma correta. Ah, Adri, mas eu não tenho roupa para isso. Ouço muito também, Adri, mas eu não consigo agora trocar todo o meu closet. Você não precisa efetivamente fazer isso. É aí que você se engana. Eu sempre falo para as minhas clientes, quando elas falam assim, né, já de cara, Adri, eu sei que não vai sobrar nada no meu closet. E aí eu sempre falo, eu aposto que se eu for no seu closet, eu vou encontrar boas peças para sua proposta de imagem. E é isso que realmente acontece. Então, não é sobre comprar peças novas, é sobre usar o que você já tem de forma estratégica. O que acontece é que geralmente você tem muitas peças, não tem clareza da sua imagem, né, do seu estilo pessoal, da mensagem que você quer comunicar, e aí você não tem intenção. Então, acabam sendo só peças, né? Você não tem clareza do que elas comunicam. E a partir do momento que você tem essa clareza do que cada peça comunica, a gente encontra, assim, boas peças para implementar, né, para usar na sua imagem. Então, escolhendo roupas que reforcem a sua mensagem. E aqui a clareza vale mais do que quantidade. Então, né, entre um closet cheio de roupas abarrotado, que às vezes usa, né, o closet, o guarda-roupa, o seu próprio, do marido, do filho e tudo mais. Então, ao invés de um closet abarrotado de peças, com muitas peças, vale muito mais que você tenha poucas peças, mas que elas tenham qualidade, né, que elas tenham intenção. Claro, o mundo ideal, né? Seja que você possa ter quantas peças você quiser e tenha essa qualidade e essa intenção, mas entre uma coisa e outra vale muito mais você ter menos peças com intencionalidade do que muitas peças e não ter essa clareza, né? E também essa clareza vale muito mais do que efetivamente os preços das peças, né? Então tem muita gente que é apegada à marca, a preço, a tudo mais e não necessariamente isso importa, né? A clareza importa muito mais que isso. Então, vamos a alguns exemplos, trazendo para a realidade de vocês. Uma profissional criativa. Quem são, né, profissionais criativas? Alguns exemplos aqui: designers, publicitárias, profissionais de marketing, arquitetas, fotógrafas. Qual que é o jeito errado, né, de comunicar a mensagem da sua marca pessoal? Se vestir de forma muito rígida, aqui a gente está falando de uma profissional criativa. Então, se vestir de uma forma muito rígida, uso de cores escuras, usar só preto. Eu já atendi cliente que era uma profissional de marketing que usava só preto. É incoerente, então é uma forma errada de se vestir. Usar só preto, cinza, cortes muito engessados, muito tradicionais, comunica rigidez, bloqueia a percepção criativa. Aqui a gente está falando de uma profissional criativa. Então, né, é um sentido contrário. Então, o que que uma arquiteta precisa transmitir? Criatividade, né? Afinal, criatividade é um dos temperos, vamos dizer assim, dessa profissão. E qual que é o jeito certo, então, dessa profissional se vestir? Trazendo cores estratégicas. O que são cores estratégicas aqui nesse contexto? Cores vivas, contrastes inusitados, acessórios diferentes, mix de estampas, cortes assimétricos. Então, tudo isso comunica criatividade e originalidade. Então, a criatividade, ela se traduz em combinações inesperadas. Então, no uso de estratégias que passam energia e inovação. Então, uma profissional parece óbvio, né? A gente falando assim, mas as pessoas, né, não têm essa consciência. Tipo, a profissional criativa precisa transmitir criatividade. Então, isso é o essencial, né? Mas
muitas pessoas não têm essa consciência, né? Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Já uma líder inovadora, então, quem são líderes inovadoras? Executivas, gestoras de times, intraempreendedoras, empresas de tecnologia, então, pessoas que empreendem, né, dentro de um outro negócio, líderes de projetos de inovação. Então, qual que é o jeito errado de comunicar a sua imagem e a sua marca pessoal? Usando roupas muito ultrapassadas, modelagens datadas. Então, passa uma ideia de alguém que está presa no tempo. A gente está falando de uma líder inovadora. Não dá para ter uma imagem que está presa no tempo. Então, qual que é o jeito certo dessa profissional se vestir? Usando peças de linhas retas, cortes estruturados, alfaiataria moderna, né? A gente está falando de inovação, tecidos de boa qualidade, afinal, essa profissional é uma líder, cores que trazem frescor, então tons claros, off-white, detalhes em azuis vibrantes e verdes. Aqui eu coloquei detalhes porque, né, depende muito do contexto, mas podem reforçar modernidade e inovação. Então, uma líder inovadora precisa mostrar modernidade e solidez. Então, a estrutura nas peças reforça a liderança e o frescor das cores reforça a inovação. Já uma empreendedora premium, e quem são, né, empreendedoras premium? Advogadas, médicas, consultoras de serviços executivos, profissionais de estética e beleza de alto padrão, empresárias do segmento premium. Então, qual que é o jeito errado dessas profissionais se vestirem? Usando roupas por passar, então roupas amassadas, caimento ruim, tecidos de baixa qualidade, descuido com acabamentos. Então a gente falou na live anterior, né, sobre o cuidado com bolinhas, fluidos, uma costura por fazer, um botão por colocar, às vezes uma manchinha, né, de gordura, de maquiagem, ou até uma própria mancha no tecido mesmo, né? Então, esse descuido com acabamentos é inaceitável para uma empreendedora premium. E qual que é o jeito certo, então, dessa profissional se vestir? Alfaiataria, tecidos encorpados, um caimento impecável, então detalhes refinados. Então, um sapato perfeitamente limpo, perfeitamente cuidado. A gente falou também na live anterior, né, sobre os calçados, né, sobre às vezes um bico fino que tá ali já desgastado, que tá sem o couro, que tá por limpar. Então, esses cuidados, eles são essenciais para todas, né? Mas principalmente aqui para essa profissional. Então, acessórios de qualidade e bem cuidados, né? Então, às vezes um brinco sem pedrinha, inaceitável, uma semijoia que já está ali desgastada. Então, ter esse cuidado com os acessórios e que eles sejam de qualidade. E aqui também a gente pode até reforçar, né, a questão da quantidade e da qualidade. Então, muito mais vale você ter lá 2, 3 pares de brinco de qualidade do que ter 10, 20, às vezes, né, uma necessaire cheia de acessórios que não tem qualidade. Então, alfaiataria, tecidos encorpados, caimento impecável, detalhes refinados, eles transmitem sofisticação e exclusividade. Então, no premium, o detalhe comunica. Como eu falei, todos os, é, todas as profissões, né, todas nós mulheres, em toda a imagem, os detalhes comunicam, mas aqui principalmente. Então, o cuidado, ele transmite autoridade e o valor percebido. E como replicar aí na sua imagem? Defina a sua mensagem. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Quero que vocês escolham 3 palavras que representem a mensagem da sua marca pessoal. Então, um exemplo: proximidade, confiança, inovação, é, autoridade, acessibilidade. Então, eu quero que vocês elenquem 3 palavras que representem a mensagem da sua marca pessoal. O que você quer comunicar como marca pessoal? Quero também que você cheque a sua imagem atual. E como que vocês vão fazer isso? Trouxe aqui 2 opções. A primeira,
que você peça para 3 pessoas que te conhecem muito, que você peça para elas o que a minha imagem comunica para você. E aí vocês podem até sugerir que elas respondam em 3 palavras, ou se quiser deixar a pergunta aberta, vocês elencam essas 3 palavras conforme o feedback dessas pessoas. E isso é bem interessante. Eu já fiz esse exercício em vários momentos da minha vida, e é muito interessante porque a nossa imagem ela vai evoluindo com o tempo, né? Olha só, na live passada eu contei lá de quando eu me vestia com roupas fitness e comecei a atender o mercado de executivos. Então, eu fui lá, né, em reunião de roupa fitness, de legging, no ambiente executivo, corporativo. Então, olha só de onde a minha imagem veio e quantas evoluções, quantas atualizações, quantos ajustes a minha imagem teve durante todos esses anos. Isso a gente está falando de 2013, 14, a gente está em 2025. Então é legal que vocês façam esse exercício e que vocês repitam ele conforme a imagem de vocês vá sendo construída, né? Então, escolher 3 pessoas que te conhecem muito e perguntar o que a minha imagem comunica para você. Pode ser em 3 palavras ou você pode deixar a pergunta em aberto. Ou, se você preferir, você também pode se observar no espelho e se perguntar: a minha imagem hoje reforça ou enfraquece a mensagem da minha marca pessoal? Então, a sua imagem hoje, ela reforça ou enfraquece a mensagem da sua marca pessoal? Vou pedir também que vocês ajustem elementos visuais. Então, cores, estruturas, acabamentos, eles sustentam a coerência entre imagem e mensagem pessoal. Então, a gente já falou aqui um pouco sobre cores, né, e o que elas transmitem, sobre a estrutura dos tecidos, sobre os acabamentos. Então, eu quero que vocês analisem, né, esses elementos visuais e, se necessário, ajuste para a mensagem que vocês querem comunicar. E aí, eu trouxe também uma atividade prática aqui para vocês. Então, você vai escrever num papel. Eu gosto de escrever no papel e caneta mesmo. Eu vivo com um caderno de 10 matérias. Olha só. É bem interessante porque quando a gente escreve, a gente ativa outros sentidos, né? Então, uma coisa é você pensar, outra é escrever no celular, mas quando você escreve, papel e caneta mesmo, é bem interessante. Então, eu quero que vocês escrevam num papel as 3 palavras que vocês definiram para sua marca pessoal. A atividade prática número 2: amanhã, quando você for se vestir, eu quero que você confira se pelo menos uma dessas palavras está refletida no seu look. Então, não precisa ser as 3 para começar, mas se pelo menos uma dessas palavras está refletindo no seu look, na sua imagem. E esse é um exercício que ele vai começar, né? O primeiro passo para alinhar a sua imagem, a sua marca pessoal na prática. Então, aqui, né, eu trouxe um contexto para vocês, né? Teórico, e agora eu quero que vocês façam essa atividade prática para vocês começarem a praticar isso na imagem de vocês e alinhar, né, a marca pessoal de vocês a isso. Então, vamos a um recap, o que a gente viu aqui hoje. Vamos rever aqui. Então, o que é a marca pessoal, né? A percepção profissional que as pessoas têm de você. Então, a soma, né, da sua reputação, do seu posicionamento, dos seus valores, das suas atitudes, como você quer ser lembrada. Já a nossa imagem pessoal é o conjunto do que se vê e sente. Então, as roupas, a sua postura, a sua expressão, o seu comportamento, o que chega primeiro, antes mesmo de você abrir a boca. E o que significa alinhar a sua marca pessoal à sua imagem? Fazer com que a sua imagem reforce a mensagem que você quer que a sua marca pessoal comunique. Então, é quando os outros percebem, corresponde àquilo que você quer transmitir. Então, alinhar a imagem à sua marca pessoal é transformar a forma com que você se apresenta. E um reflexo intencional da mensagem que você quer que o mercado receba, que as pessoas recebam, que elas percebam, né? E por que que é importante
alinhar a imagem, a mensagem da sua marca pessoal. Então, autoconfiança e autoridade vêm da coerência. Então, se a sua fala transmite uma mensagem e a sua imagem transmite outra, o cliente ele sente o ruído, a sua equipe sente o ruído. Então, a incoerência gera essa desconfiança, né? E como eu falei, as pessoas elas procuram o tempo todo por incoerência. Então, a coerência economiza essa energia, né? Então, quando a sua imagem está alinhada à mensagem, você não precisa explicar tanto, porque a tua imagem já fala por você. Ah, Adri, mas isso daqui é frescura. Não, não é frescura, é estratégia. Então, a sua marca pessoal é o primeiro filtro, comunica antes mesmo de você abrir a boca e define se as pessoas vão te ouvir ou não. Mas eu não sei qual que é meu estilo, né? A verdade é que você não precisa necessariamente ter um estilo definido. Ter um estilo definido vai sim trazer muita clareza e para sua imagem, consequentemente para sua marca pessoal, mas aqui o que você precisa é de intencionalidade, né? E também não precisa se preocupar se você não tem roupas para isso. Vale muito mais aqui a clareza que você tem do que a quantidade das peças ou o valor dessas peças, né? Marca e tudo mais. Então, aqui a gente falou também sobre como alinhar a sua imagem, a mensagem da sua marca pessoal para profissionais criativas. Então, quem são profissionais criativas? Designers, publicitárias, profissionais de marketing, arquitetas, fotógrafas. E qual que é o jeito errado dessa profissional comunicar a sua imagem, né? Comunicar a mensagem da sua marca pessoal. Se vestir de forma rígida, uso de cores muito escuras, usar só preto, cortes engessados, comunica rigidez, né? Bloqueia essa percepção criativa. Já o jeito certo é trazer cores estratégicas, que nesse caso são cores vivas, contrastes inusitados, então acessórios diferentes, mix de estampas. Então comunica criatividade e originalidade. Então a criatividade ela se traduz em combinações inesperadas. Já uma líder inovadora, quem são líderes inovadoras? Executivas, gestoras de times, empreendedoras, líderes de projetos. E qual que é o jeito errado dessa profissional se vestir? Com roupas ultrapassadas, modelagens datadas, passa uma ideia, né, que ela está presa no tempo, a gente está falando de inovação. Então, qual que é o jeito certo? Usar peças de linhas retas, cortes estruturados, alfaiataria moderna, tecidos de boa qualidade. Então, cores que trazem frescor, né? Tons claros, off-white, pode trazer um ponto de azul, de verde. Então, uma líder inovadora precisa mostrar modernidade e solidez. Já uma empreendedora premium, quem são? Advogadas, médicas, consultoras de serviços exclusivos, né, profissionais, né, da estética e beleza de alto padrão. Então, qual que é o jeito errado dessas profissionais se vestirem? Ter uma roupa por passar, né, amassada, um caimento ruim, tecidos de baixa qualidade, descuido com acabamentos. E qual que é o jeito certo? Alfaiataria, tecidos encorpados, caimento impecável, com detalhes refinados, né? Então, sapato perfeitamente limpo, transmite sofisticação e exclusividade. Então, no premium, o detalhe, ele comunica. E como replicar na sua imagem? Defina a sua mensagem. Então, né, escolher 3 palavras que representem a mensagem da sua marca pessoal. A gente falou sobre alguns exemplos. E também cheque a sua imagem atual. Então, peça, né, para 3 pessoas que te conhecem muito o que a sua imagem comunica. Ou se observe no espelho e se pergunte, né, a minha imagem hoje reforça ou enfraquece a mensagem da minha marca pessoal? Ajuste os elementos visuais, então as cores, as estruturas, o acabamento, eles sustentam a coerência entre imagem e mensagem da sua marca pessoal. E também trouxe aqui uma atividade prática para vocês. Então, escrever num papel 3 palavras que definem a sua marca pessoal e amanhã, quando for se vestir, conferir se pelo menos uma delas está refletida no seu look. Então, esse é um exercício que vai começar a alinhar a sua imagem, a sua marca pessoal na prática.
A nossa próxima aula vai ser no dia 25/9, às 17 horas, sempre às quintas-feiras. O tema da live vai ser como usar sua imagem para atrair os clientes certos. Se você ainda não se inscreveu nas aulas ao vivo, vai lá no Instagram, clica no link da bio e se inscreva para a próxima live Essente, que para se cadastrar, né, receber o link da aula e para ser avisada assim que a aula começar. E se você já está inscrita, vai lá no Instagram, me manda um direct com as 3 palavras que você definiu para mensagem da sua marca pessoal, que eu mesma vou te responder. Estou ansiosa para saber quais são as suas 3 palavras. E se você tiver alguma dúvida, me manda que eu vou te responder. E eu trouxe aqui também para vocês a pesquisa NPS, a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam para a gente sempre estar ajustando, né, os detalhes aqui da nossa live, sempre melhorar a nossa live para trazer uma melhor experiência para vocês. Já mandei o link aqui no chat, é só responder a pesquisa NPS, que ao final você vai ter acesso ao link do mapa mental. Então, presente aqui para vocês esse material da aula. Espero vocês no dia 25, quinta-feira, às 17 horas. Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Um beijo e até a próxima aula.